Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Todos nós sabemos como é. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece entre esses dois momentos nós conhecemos e entendemos, mas tudo o que aconteceu antes e o que acontecerá depois, nada sabemos a respeito. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é o significado ou a importância de nossa presença aqui. Se não podemos dizer como chegamos ou de onde viemos, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que vamos nos tornar, como podemos dizer se alguma de nossas ações presentes tem algum significado? É essa incerteza tanto do nosso passado coletivo, quanto do futuro que permitiu que a pergunta, qual é o sentido da vida, atormentasse a humanidade desde que nos tornamos seres pensantes. Nunca conseguimos responder objetivamente a essa pergunta como espécie. No entanto, muitos de nós encontraram conforto em diversas ideologias para pelo menos amenizar a ansiedade que ela causa. Em muitas religiões diferentes, uma divindade criou o universo inteiro, nos colocou nele, e o que fazemos na Terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade. Depois, para alguns, o sentido da vida é o amor que compartilhamos com amigos, família e nossos entes queridos. Outros acreditam que a existência da vida em si é o que a torna valiosa. Mas para os nihilistas, a vida é sem sentido. Toda ação, sofrimento, emoções, boas ou ruins, são totalmente sem sentido e sem significado. Isso é niilismo, a crença no nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós já enfrentamos pensamentos nihilistas. Somos atingidos por um forte sentimento de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem sentido e não tivéssemos valor intrínseco. Geralmente, isso acontece quando começamos a questionar nossas velhas crenças, mas também justamente antes de conseguir novas para nos apegar. É nessa fase em que você está superando as crenças de seus pais, aprendendo coisas novas, tendo novas experiências e formando suas próprias visões sobre o mundo. E geralmente, todos esses pensamentos começam com uma simples pergunta: por quê? Uma palavra monossilábica de 3 letras que é capaz de fazer tudo o que parece a rocha de sua fundação começar a se tornar escorregadia, como areia movediça te arrastando para a miséria, de que, talvez, apenas talvez, sua vida inteira não foi o que você pensava que era. Apenas pare e pense por um momento sobre seus valores centrais e apenas faça a pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue perguntando e eventualmente você chegará a um ponto onde não há mais resposta. Você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, toda a nossa descoberta científica, mas ainda assim a pergunta por quê é uma que ainda não podemos responder. E então, para o niilista, é nesse ponto que eles chegam à conclusão de que não existe um porquê. Não há resposta, existe simplesmente o nada. Como Alan Watts uma vez escreveu, a vida não é nada mais do que uma viagem da maternidade ao crematório. Realmente está no nome. O termo niilismo vem da palavra latina nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideologia. É a ideologia do nada, mas isso não nos ajuda a entender completamente. Vou continuar com a reescrita das demais partes em sequência. Normalmente, as pessoas confundem niilismo com pessimismo, mas são muito diferentes um do outro. Pessimistas acreditam no pior desfecho. Eles têm uma visão negativa do mundo e tendem a focar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que, no final, o mal sempre superará o bem. E é isso que os torna diferentes. Pessimistas acreditam que há bondade no mundo, mas simplesmente não pensam que os humanos são capazes de realizá-la, pelo menos não completamente. Nihilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que haja maldade no mundo, nem acreditam que haja bondade.
Na mente do nihilista, o mundo simplesmente existe e os humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Vamos pegar a metáfora do copo de vidro, por exemplo. Os otimistas dizem que você deveria ver o copo como meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo como meio vazio. Nihilistas, eles dizem para jogar o copo inteiro fora, porque importa se está cheio ou vazio. Cheio, vazio, bom, ruim, é tudo irrelevante. Vamos morrer de qualquer maneira. O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como cinismo e apatia. Mas, novamente, são todos muito diferentes entre si. E categorizar corretamente seus pensamentos nestes cestos pode ser mais difícil do que você pensa. Cínicos acreditam que as pessoas são sempre motivadas pelo interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivos intrinsecamente bons. Eles não têm fé na espécie humana e acreditam que todos nós somos inteiramente egoístas, lutando apenas pelo nosso próprio benefício. No entanto, a ideia de que os humanos não são bons significa que, na mente do cínico, o bem existe em algum lugar, apenas não nos humanos. Na mente do nihilista, nada existe. Lá fora, não há bem ou mal. Eles não veem as pessoas como más, nem as veem como boas, porque eles não acreditam que qualquer uma dessas coisas exista. São simplesmente traços que aplicamos às coisas. Pessoas apáticas não se importam. Elas podem acreditar que há um significado para a vida, mas simplesmente não se importam com isso. O niilismo, por outro lado, é a ideia de que não há um grande projeto ou propósito, nada em que acreditar, e, portanto, nenhum significado. Isso nos leva ao paradoxo do niilismo. Se você acredita em nada, então esse nada torna-se algo em que você acredita. Mas, como agora você acredita em algo, então não existe niilismo, porque niilismo é a crença de que não existe nada. O niilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas porque foi primeiro uma invenção literária, antes de se tornar filosófica. Como resultado, não é tão claramente definido como muitas das outras filosofias que existem. Muitas pessoas diferentes o explicaram de maneiras diferentes, mas eventualmente essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de niilismo. Há o niilismo político. Nihilistas políticos acreditam que, para a humanidade avançar como espécie, toda a ordem política, social e religiosa deve ser destruída. Depois, há o niilismo ético. Ele rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Com esse tipo de niilismo, o bem ou o mal é apenas definido pela sociedade e, como tal, não deveria ser seguido se quisermos, como espécie, alcançar a liberdade individual absoluta. Podemos meio que fazer o que quisermos. Então temos o niilismo existencial. É o entendimento de que a vida não tem valor ou significado. É o tipo de niilismo mais popular, e o sobre o qual estamos falando na maior parte deste vídeo. Para os nihilistas, a existência de coisas como o Estado, corpos religiosos e até mesmo a moralidade comunal é uma violação da nossa liberdade como indivíduos. Se não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos, então somos realmente livres, ou simplesmente nos prendemos com algum tipo de corrente mental invisível por razões que não podemos explicar. Uma noite, eu estava navegando pelo Reddit e me deparei com a pergunta: se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Um número esmagador de pessoas disse que salvaria seu animal de estimação, obviamente. Quando um comentarista foi confrontado, simplesmente perguntou por que você acha que uma vida humana vale mais do que a de um animal, e ninguém tinha uma resposta. Claro, as pessoas tentaram contornar a questão, mas a pergunta por que nunca foi respondida, e é aí que está o ponto do nihilista. Se não podemos responder por que nos prendemos a essas regras, então por que escolhemos fazê-lo? Bem, pode ser por causa do horror existencial e da angústia emocional que vem com o acordo de que a vida é sem sentido. Pense nisso por um minuto. Se a vida é verdadeiramente sem sentido e tudo o que estamos fazendo não tem valor, então todas as façanhas da ciência,
as maravilhas da tecnologia, coisas como exploração espacial e movimentos pelos direitos humanos. Olhe o quão longe chegamos, e então pense no fato de que tudo isso pode ser apenas um desperdício, um ponto na história sem consequência alguma. No grande esquema das coisas, saber que todas as coisas que vivenciamos, os altos e baixos pelos quais passamos, que no final é tudo por nada. Não somos obrigados a entender o caos da realidade, apenas a rir dela. Friedrich Nietzsche foi um filósofo estranho, porque argumentou tanto a favor quanto contra o niilismo. Ao mesmo tempo, argumentando a favor, ele explicou que não há estrutura ou ordem objetiva no nosso mundo exceto aquela que criamos para nós mesmos. Ele disse uma vez: toda crença, todo considerar algo verdadeiro é necessariamente falso, porque não existe um mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade como nada mais do que um sintoma de uma mitologia ocidental defeituosa. Como ele famosamente disse, Deus está morto. Ele não estava falando sobre a divindade real das religiões, ele falava metaforicamente sobre o poder que as ordens religiosas tinham na época e como as pessoas estavam começando a traçar seus próprios caminhos, encontrando seu próprio significado na vida, negando o que era o status quo naquele momento. Mas então, na mesma respiração, Friedrich argumentou contra o niilismo, dizendo que nos séculos vindouros, o advento do niilismo levaria a civilização a uma catástrofe, um desastre, à espera de implodir, um rio que alcançou seu fim. E se você olhar para as civilizações mais destrutivas da história humana, podemos claramente ver que isso é verdade. Tradições culturais de longa data, crenças, instituições religiosas e até sistemas financeiros são desmontados e o nada começa a se infiltrar. Pense nisso. Se nada importa e somos apenas uma combinação aleatória de átomos transitórios, então como podemos dizer que coisas terríveis como escravidão, apartheid e guerra nuclear são ruins? Como podemos chamar Adolf Hitler objetivamente de um dos piores seres humanos que já viveram por tentar exterminar uma cultura inteira? Em um nível fundamental, a maioria de nós entende que todas essas coisas são realmente terríveis. Mas o perigo é que, porque não podemos explicar logicamente porque sentimos dessa forma, nunca podemos convencer outra pessoa a seguir o mesmo caminho. E é exatamente isso que Friedrich temia. Muitas pessoas ainda o culpam pela era nazista, porque, embora ele visse todos esses perigos, ele continuou pregando o niilismo. Ele acreditava que se pudéssemos trabalhar através do colapso da civilização que o niilismo eventualmente causaria, poderíamos então criar um novo curso de ação para a humanidade. Ele acreditava que para avançarmos como espécie, devemos criar uma nova moralidade, uma que descarte o preconceito do que existia antes. Porque no final do dia, derrubar sua velha casa não deve te deixar sem teto, mas sim apresentar a você a oportunidade de construir uma casa maior e melhor. Pare e olhe ao seu redor por um momento, observe tudo o que está acontecendo, particularmente nas redes sociais, e você pode ver que nós, como espécie, podemos estar caminhando para outro surto de niilismo. Pense nisso, a religião já não tem mais voz no que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data e estão traçando novos caminhos para si mesmas. Qualquer coisa, não importa quão desprezível você pense que seja, agora tem uma base de fãs leal defendendo, porque eles têm o direito de fazer o que quer que seja, que desejam fazer, e na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A humanidade continuará movendo o ponteiro para frente, lentamente até que um dia, nenhum de nós será capaz de dizer ao outro que estão errados, porque eles estão errados. William Shakespeare escreveu uma vez: a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre ator que se pavoneia e se aflige durante sua hora no palco e depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, mas que não significa nada. Se a vida é verdadeiramente sem sentido e não temos nenhum propósito para estar aqui, nossa resposta deve ser fazer o melhor de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber
diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos. Porque no final das contas, a vida por si só é razão suficiente para viver. Temos uma vida para fazer o que quisermos, pelo menos nesta realidade. É importante se manter atualizado com as coisas. Queremos viver a vida em nossos próprios termos, então é importante alinhar nossas visões de acordo. A maioria de nós realmente não quer passar o tempo assistindo notícias todos os dias. Isso consome muito tempo e, honestamente, pode ser deprimente. Às vezes,